Então, alunos, na página 48, vocês irão ler aí as questões, né, do olhar geográfico, que somente a 1 e a 2, vocês irão responder. Façam a leitura dos textos, né, para vocês responderem essas duas questões. Estão bem fáceis, tá bom? Na página 49, tá mostrando aí a questão aí da parte aí que está sendo desmatada, né, da floresta amazônica, por causa da prática da agricultura. Isso tem sido aí um problema muito grande, porque a gente sabe que as matas, né, as florestas, elas funcionam como um pulmão do planeta Terra, né? Elas renovam o gás o oxigênio, e são elas que purificam o ar, limpa, né? E ajudam aí a desacelerar aí a questão do aquecimento global, né? E a gente sabe que essas ações aí, principalmente a questão do desmatamento da floresta amazônica, está totalmente relacionada às questões antrópicas, né? Ou seja, as ações dos seres humanos, eles estão cada vez desmatando mais para praticar aí agricultura, só porque isso é uma coisa muito preocupante, não é mesmo? Na página 50 tá mostrando aí um mapa sobre a questão das partes aí que contém mais desertificação, tá? Aí vocês irão observar e ler. E só por causa disso tudo, por causa do desmatamento e por causa da desertificação, o continente africano teve aí uma preocupação maior com o controle das águas do Rio Nilo, que hoje é um rio que abastece aí o continente africano. A gente sabe aí que o Rio Nilo ele faz parte da história do continente africano. Vocês irão ver um vídeo que a tia colocou aí, super interessante, né? Falando sobre a importância do Rio Nilo, o porquê ele é importante, falando sobre aí as principais sociedades que se formaram às margens do Rio Nilo, porque quando as águas do Rio Nilo, né, diminuía, abaixava, as margens ali ficavam bem férteis, né? E aí eles praticavam a agricultura, plantavam aí e dava tudo que eles queriam plantar. Aí a importância então deles fazerem o controle. Por quê? Porque com a construção aí de uma barragem, de uma usina hidrelétrica, se formou um grande lago, né? Esse lago Nasser, que ele está mostrando aí. Esse lago, ele tem mais ou menos, aproximadamente 5.700, né, quilômetros quadrados. Então, assim, é um lago muito, muito grande. Então, represa muita água. E isso foi bom, um ponto positivo, porque essa água represada está aí abastecendo, né, não somente um período do ano, como o Rio Nilo fazia, mas o ano inteiro. Só que isso também prejudicou o passar do rio, né? Por quê? Exemplo, o rio, o correr do rio, né, diminuiu aí a corrente do Rio Nilo. Por quê? Como o lago é muito, muito grande, ele causa aí um espelho, né, no sol. Então isso também ajuda, ele evapora com mais facilidade. Se ele evapora com mais facilidade, então menos água, né, vai correr no Rio Nilo. Né? Então isso é muito preocupante porque o Rio Nilo ele nasce no Rio Vitória e ele deságua no mar. Só porque ele não deságua no mar somente ele não deságua somente de uma forma, ele deságua por vários caminhos. E esses caminhos, ele também abastece vários lugares. Ele deságua formando um delta, vários caminhos. Como a corrente do Rio Nilo diminuiu por causa do Lago Nasser, esses lugares que desaguam também estão diminuindo, né? Então, por isso a preocupação. E esse lago também, um ponto positivo, ele contribuiu muito para o turismo do continente africano, né? Várias pessoas aí vão visitar o continente para ver essa imensidão desse lago formado aí, né? Num país, num continente com um clima predominante quente e também com um território, com uma vasta parte aí somente de desertos, né? Então isso tudo chama atenção. A gente pode ver aí que tem um templo, né? Esse aqui, ó. É um templo aí, né? Formado às margens do Lago Nasser, né? Então tem aí os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Então agora, meninos, vamos realizar aí a leitura dos exercícios.
Uma coisa que eu quero ressaltar com vocês é sempre leiam a parte de conexões, leiam a parte de saiba mais. Hoje estamos aí finalizando, né, os nossos estudos. Leiam tudo antes de vocês responderem as questões. As questões hoje estão bem fáceis, somente com a videoaula vocês já conseguirão aí respondê-las. Porém, a leitura é muito importante, porque a prática, o hábito de ler é importante, não é mesmo? Então vamos aí agora realizar a leitura das páginas 53 e 54. Mas antes, falaremos também sobre a expansão urbana em áreas de risco. A gente sabe aí, com o crescimento desordenado, né, da população, a gente sabe que isso afeta, né, várias pessoas, principalmente as pessoas que estão aí que fazem parte aí da classe mais baixa, né? Ou seja, as pessoas mais pobres, né? Porque como elas não têm muitas condições, elas acabam buscando lugares vulneráveis e acabam aí acontecendo coisas muito ruins com essas pessoas por causa aí desses lugares, né? Essas condições de áreas de risco que elas constroem suas casas e aí acontece coisas horrorosas com elas, não é mesmo? Vamos aí ver então a próxima videoaula sobre a expansão urbana, né? E em áreas de risco.